Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carlos e eu sou acadêmico do curso de Matemática Licenciatura da UFSM e também faço parte do grupo PET Matemática. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele faz parte de uma série de vídeos disponibilizados nesse canal e do PET Física da UFSM que envolvem conteúdos de matemática e física, respectivamente. Essa parceria ela surgiu com o intuito de sanar dificuldades das disciplinas de cálculo e física da graduação. Também gostaria de dizer que a gente possui uma apostila de pré-cálculo que serviu de base para a realização desse vídeo e dos demais, e que está disponível em nosso site. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só acessar o link na descrição. E também, por esse ser o primeiro minicurso nesse formato, seria muito legal e importante para nós que você que está assistindo respondesse ao formulário de satisfação que está disponível na descrição. Sem mais delongas, vem conferir o vídeo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre inequação. Inequação ela é uma desigualdade que pode ser expressa de 4 formas: f de x maior do que c, f de x menor do que c, f de x maior ou igual que c e também f de x menor ou igual que c. Sendo f de x sempre uma função dada e c um número real. E a solução, de uma equação é o conjunto de todos os valores para x que satisfazem ela. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar primeiro um pouquinho mais sobre as regras básicas para resolver inequações. A primeira delas é adicionar o oposto em ambos os lados da desigualdade. O que seria? Ao adicionar o oposto em ambos os lados, o elemento muda de sinal, mas o sentido da desigualdade se mantém, como a gente pode observar no exemplo. A gente tem o que aqui? A gente tem x menos a menor do que zero. Então, somando o oposto de menos a em ambos os lados, que no caso seria mais a gente vai ter isso aqui, né? E menos a mais a é zero. X mais zero vai ser o próprio x. E zero mais a é a. Vocês conseguiram perceber que o sentido dela se manteve? Então, é isso que vocês têm que fixar, é isso que vocês têm que aprender. Quando a gente adicionar o oposto em ambos os lados de uma inequação, de uma desigualdade, o sentido da desigualdade ele vai sempre se manter. Outra regra básica é multiplicar por um número positivo. A efetuar essa multiplicação, e muito importante isso, em ambos os lados, por um número positivo, o sentido da desigualdade também é mantido, como a gente consegue ver no exemplo aqui. A gente tem x sobre 6 menor que a. Multiplicando por 6 em ambos os lados, que é um número positivo, então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 6x sobre 6, que, digamos, vai simplificar aqui, vai ficar só x, né? E aqui vai ficar 6a. Aí vocês conseguiram perceber que o sinal também foi mantido, ou seja, a desigualdade não alterou o sinal dela. Outra regra também é multiplicar por um número negativo. Mesma coisa, é multiplicar em ambos os lados por um número negativo. Só que, ao invés do que acontece no positivo, aqui o sentido da desigualdade ele vai se inverter. Ou seja, a gente tem menos x menor do que a, lembrando que isso daqui é um exemplo, tá, pessoal? E a gente vai multiplicar por menos 1 em ambos os lados, né? Então, eu vou ter menos x, menos 1, que vai ficar x, né? E a vezes menos 1, que é menos a. Vocês conseguiram observar que anteriormente o sentido da desigualdade estava com menos x menor do que a, e agora foi x maior que menos a? Então, quando você multiplicar por um número negativo, sempre o sentido dessa desigualdade ele vai se inverter. E por último, das regras básicas, a gente tem a inversão, né? Que é inverter dois lados positivos de uma desigualdade. O seu sentido dela também vai ser invertido. Por exemplo, aqui a gente tem que considerar x maior do que zero e a também maior do que zero, porque, 1 sobre zero não existe, né? Não está definido, essa função não estaria definida, né? Se, no caso, x fosse igual a zero. Ou seja, a gente tem 1 sobre x menor que a. Ou seja, quando eu inverter isso aqui, ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E daí, no caso, vai ter
que x é maior do que 1 sobre a. Como vocês conseguiram ver, o sentido, né, dela foi invertido também. Ou seja, né, dito isso, a gente vai ver aqui agora um pouquinho mais sobre a equação do primeiro grau, né? Uma equação do primeiro grau, quando maior é do primeiro grau, né? Quando o maior expoente da incógnita for igual a 1, e elas podem assumir as seguintes formas: ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b maior ou igual que zero, e também ax mais b menor ou igual que zero, sendo A e B números reais. E A é diferente de zero, porque se A for igual a zero, a gente só vai ter um número, né? Isso aqui não seria uma inequação do primeiro grau. Para encontrar a solução de uma inequação do primeiro grau, é necessário que a gente utilize das regras básicas que eu já falei anteriormente, né? Que seriam adicionar o oposto em ambos os lados da igualdade, lembrando que quando você faz isso, o sentido da desigualdade ele é mantido, ele não se altera. Multiplicar por um número positivo seria quando a gente multiplica em ambos os lados da desigualdade por um número positivo. E também aqui acontece que o sentido da desigualdade ele não se altera. Também a multiplicação por um número negativo. Aqui é quando a gente multiplica em ambos os lados por um número negativo, só que o sentido da desigualdade ele vai se alterar. E por último, né, das nossas regras básicas que a gente viu, é a inversão. A inversão é aquela uma que a gente poderia dizer de uma maneira grotesca que seria o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E lembrando que o sentido aqui, né, quando a gente opera, né, com essa regra básica, o sentido da desigualdade ele vai ser alterado. Com isso, a gente vai agora tentar resolver um exemplo juntos, né? Um exemplo de uma inequação do primeiro grau. Então, seja a expressão x menos 1 menor ou igual que x mais 2 sobre 4, encontre o conjunto solução. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai multiplicar em ambos os lados por um número positivo. No caso, o 4, né? Para a gente tirar esse 4 aqui do denominador deste lado aqui da inequação. Ou seja, então a gente multiplica em ambos os lados por um número positivo, lembrando que das regras básicas, ao se fazer isso, o sentido da desigualdade ele é mantido, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse 4 aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir ele. Então, a gente vai ter 4x menos 4, né? E desse lado aqui, a gente vai ter, simplificar, a gente vai ter x mais 2, né? Com isso, a gente vai agora somar o oposto em ambos os lados. Dois opostos no caso aqui. A gente vai somar o oposto do menos 4 aqui, e também o oposto do menos x deste lado e deste lado. E com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter menos 4 mais 4, isso vai cancelar. Ou seja, então, deste lado, a gente vai ter 4x menos x. O que a gente vai ter? A gente vai ficar com 3x, correto? E deste lado aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter x menos x, que cancelam. E 2 mais 4 vai ser 6. Lembrando que quando a gente faz, né? Quando a gente soma os opostos em ambos os lados da desigualdade, o sentido dela também se mantém. Isso vem das regras básicas. Ou seja, aqui eu fiz o agrupamento, né, dos termos semelhantes para a gente conseguir visualizar um pouquinho mais, né, o que a gente vai fazer, né? Mas como eu já disse, né, a gente vai ter o que aqui? 4x menos x, que vai ser 3x. Aqui vai cancelar. E aqui também vai cancelar do outro lado da desigualdade. E 2 mais 4 vai ser 6. 6, desculpa. Então, a gente cancelou, né, os termos opostos. E na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em ambos os lados por um número positivo, né? No caso aqui, 1/3, né? Mas o que acontece se a gente multiplicar em ambos os lados por um número positivo? O sentido da desigualdade, ele não vai se alterar. É importante que a gente sempre se recorde, né, das regrinhas básicas para a resolução de uma equação.
Ou seja, o que a gente vai ter aqui? 3x multiplicado por 1/3. Aqui a gente consegue simplificar esses 3, correto? Então, a gente vai ficar com x menor ou igual com o quê? Do que o quê? 6 dividido por 3. Isso dá quanto? 2. Ou seja, desse exemplo, a gente vai ter que x é menor ou igual que 2. Ou seja, o nosso conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual que 2. Já que você assistiu o vídeo até aqui, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos demais vídeos que estão para sair desse projeto. A gente também pede que você deixe nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Tchau!